Em setembro de 2023, começamos uma série sobre a história da aviação férrea no Rio Grande do Sul. Nessas viagens, por fotos e textos antigos, exploramos algumas características e causos desses caminhos que moldaram a história do estado. A nossa viagem iniciou na divisa com Santa Catarina, em Marcelino Ramos, até chegar a Erechim. Hoje, nosso trem da história parte mais ao sul, rumo à capital do Planalto Médio, Passo Fundo. Começamos nossa jornada na estação Erechim, que foi inaugurada em 1910, depois da colônia de Erechim. Com a ajuda do Google Street View, seguiremos os trilhos até Passo Fundo, junto também com outras imagens históricas. Essa estrada de ferro, que chegou a Passo Fundo e depois foi chamada de Ferrovia do Trigo, começou a se estabelecer ainda no século XIX. Dá para dizer que ela foi um dos grandes incentivos para o desenvolvimento de muitas cidades e indústrias da região. A própria linha serviu como oferta de trabalho, como veremos mais para frente. Hoje o nosso foco é a continuação do vídeo anterior, que começou em Marcelino Ramos e foi até Erechim. Antes, passamos rapidamente pelas estações de Marcelino, Viadutos, Baliza e entre outras. Nessa segunda parte, sairemos de Erechim rumo a Passo Fundo. Entre Campos de Araucárias e na região de Erechim, no alto do Uruguai, iniciamos a nossa viagem na estação chamada Erechim, que foi inaugurada no dia 3 de agosto de 1910 e é considerado o marco fundador da cidade. O trem, aos poucos, acabava com o isolamento geográfico de pequenas propriedades e em toda a região do Planalto Médio e Alto Uruguai. A estação Erechim e as duas paradas na saída da cidade, a estação Gauer e a estação Giareta, serviram como uma forma de ajudar a escoar a produção agrícola, além da produção de madeireiras, que era um ramo muito forte na região norte. A pesquisadora Aline Keber, que desenvolveu sua dissertação em 2017 sobre essa área, com o título A Ferrovia do Norte do Rio Grande do Sul, uma história do trecho Passo Fundo Marcelino Ramos entre os anos de 1957 a 1997. Ajudou a resgatar um pouco da história da linha do trem que estamos viajando hoje. Alguns fatos interessantes nos chamaram a atenção nos números da estação Erechim e vamos ver agora um pouquinho juntos.
É interessante ver que esses números mudaram em uma questão de uma década, como por exemplo, os números de 1957, quando a Estação Erechim solicitou 1.422 vagões para escoar a sua produção de trigo. Até junho do mesmo ano, apenas 285 vagões chegaram até a estação para levar o produto. Na década seguinte, no ano de 1963, o número de vagões solicitados foi bastante diferente, somente 253. Em 1967, é possível ver como o processo de decadência foi bastante rápido para o transporte férreo. A estação Erechim transportou 15 mil passageiros nesse ano, de 1967, um número bastante pequeno, já que o aeroporto da cidade transportava 4 mil passageiros nesse mesmo ano. Na mesma época, no estado do Rio Grande do Sul, foram quase 2 milhões de pessoas que circularam em trens em todo o estado. Segundo a pesquisadora Aline Keber, calculando todos os horários e dias que o trem passava por Erechim, em 1967 era como se o trem tivesse transportado apenas 48 pessoas por dia na estação. Hoje, a estação Erechim se encontra abandonada. São décadas de descaso, e parte da história local vai se perdendo, junto aos trilhos que se perderam no meio da cidade. A prefeitura diz que tem planos para a preservação e reutilização do local. Mas ano após ano, nada tem sido feito. Em notícias locais é possível ver a ação da prefeitura apenas para desocupar a estação quando ela é ocupada para quem não tem teto e se abriga ali. Na saída da cidade, a primeira parada é a estação Gauer, que virou um desvio e depois logo foi desativada. A estação Gauer foi criada para atender a madeireira de Valentim Gauer, que forneceu as madeiras para a construção de importantes obras da cidade, como a primeira igreja católica de Erechim e muitas das estações férreas da região. O engenho Gauer, como era conhecido pela população local, deixou de existir na década de 60, e logo também a estação. Essa linha férrea também foi cenário de sangrentas batalhas. Nesse trecho entre Gauer e Giareta, em junho de 1923, o trem carregava uma tropa e os vagões foram reforçados para resistir ao impacto das metralhadoras. Era a Revolução de 1923. Tropas governistas vindas de Capoeirê, comandados por Felipe Portinho, entraram em confronto com os maragatos. Era uma emboscada no desvio Giareta, como ficou conhecida. Os explosivos foram colocados nos trilhos, mas nada funcionou. No final, dezenas de mortos e feridos foram levados para Erechim.
Próxima estação, Ereban. A estação Ereban foi aberta em 1910. Construída em madeira e alvenaria, ainda está de pé, resistindo ao tempo ao lado da linha desativada. Da estação Ereban começou a ser construído um ramal que chegaria até o povoado de Nonoai, em Palmeira, mas não foi continuado e foi abandonado ainda nos anos 1920. Ao longo de todo esse trecho entre Passo Fundo e Erechim, mesmo que iniciado, nenhum outro ramal foi finalizado. A linha seguiu sendo aquela primeira inaugurada. A estação Getúlio Vargas foi inaugurada em 3 de maio de 1910. E em 1934, com a criação do município de Getúlio Vargas, a estação tem seu nome modificado para Getúlio Vargas. A estação ficava a 5 quilômetros da sede da nova cidade. A vila, que crescia próxima aos trilhos e à estação, em 1988 se separa de Getúlio Vargas e passa a se chamar a cidade de Estação. Hoje, a estação Getúlio Vargas faz parte da cidade de Estação. O prédio histórico está preservado e abriga uma casa de cultura do município. Nossa próxima parada é a Estação de Sertão. Assim como muitas das estações que vimos até aqui, esta estação foi criada para o carregamento de madeiras. Era comum ver o pátio da estação lotada de chapas de madeira de pinho para serem carregados nos vagões. Assim como a estação Gauer e Giareta, a estação Sertão tinha seu uso para embarque de produtos da produção local. Ao contrário da estação Gauer e da Giareta, o prédio da estação Sertão ainda está de pé.
Seguindo nossa viagem, a paisagem muda um pouco. Saímos do Alto Uruguai e agora estamos chegando no Planalto Médio. A próxima parada é a Estação Engenheiro Luiz Engler. Essa estação era um desvio, conhecido como Desvio Araújo, que servia para carregamento de madeiras da empresa do ramo. Essa empresa já existia antes da construção da linha. Foi na década de 60 que o desvio foi levado à estação e recebeu um nome em homenagem ao professor e político Engler. Durante seu auge, se via muito o transporte de madeira e o transporte de passageiros para a Estação Experimental Agrícola de Passo Fundo, que se localizava nessa região. Em 1972, a Estação Experimental Agrícola foi transferida para mais próximo de Passo Fundo, e a vila praticamente se esvazia com isso. O prédio da antiga estação foi desativado, restando pouco dos trilhos e da construção. Abandonado e em ruínas, é assim que ele se encontra. Na cidade de Sertão, mais uma estação foi aberta para o carregamento de madeiras, a Estação Meneghetti. Em 1923, a Estação Meneghetti foi aberta para ajudar no carregamento das madeiras vindos da Casa Santo Meneghetti, que deu nome à estação. No entorno da estação haviam casas para os funcionários, mas com o fim da madeireira, o trecho foi desativado e a estação também. Não conseguimos localizar fotos e outros dados sobre essa estação. Os trilhos estão pouco visíveis. Como a estação anterior, quase não restou nada para contar sua história. Coxilha. Essa é outra localidade que cresceu com a chegada do trem. A facilidade para escoar a produção da madeira ajudou para o surgimento do município de Coxilha. Em toda a região, a produção de madeira de pinho brasileiro e principalmente o pinheiro de araucária para a venda para o restante do país e para fora do país tiveram um grande incentivo com a chegada do trem. Foi na primeira metade do século XX, até os anos 1950, praticamente, que a produção da madeira teve seu ápice. Nos anos seguintes, as linhas férreas começaram a ser deixadas de lado e o setor madeireiro também teve uma ruptura. Em 1920, o serviço de trem foi estatizado, o que não trouxe melhores para as ferrovias. O processo de decadência das ferrovias foi observado em todo o país. As rodovias cresciam e na segunda metade do século XX, no estado do Rio Grande do Sul, os trens passaram a levar mais vagões com carga que com passageiros. Pouco antes de chegar a Passo Fundo, o trem passava na estação Maquinista Mãe, que funcionou um curto período de tempo, entre 1926 a 1960. Essa estação também não existe mais. Poucos dados, poucas fotos. A estação de Passo Fundo começou a ser construída em 1898 e ela só foi finalizada em 1910, com as oficinas e outros prédios construídos junto a ela. A antiga linha passava pelo centro da cidade, que foi todo retirado em 1982, dando origem à Avenida 7 de Setembro como é conhecida hoje. O complexo de prédios da estação foi transformado no Parque da Gare. Gare significa estrada de ferro em francês. Outros fatos também marcaram a história da ferrovia da região, como greves de operário da aviação férrea. Em 1917, houve confronto com as forças militares, quando os trabalhadores exigiam seus direitos. Outros problemas enfrentados foram os altos preços da tarifa, falta de trens e já na década de 1980 e 90, com o fim das atividades de transporte de passageiros nesse trecho.
Nos anos 1960, uma viagem de Passo Fundo até Marcelino Ramos durava 8 horas de trem. Já nos anos 1970, os trens de passageiro enfrentavam péssimas condições, eram velhos e sucateados. Ao redor da linha férrea, em Passo Fundo, se formou as principais avenidas da cidade. Como já falamos, a Avenida 7 de Setembro teve seus trilhos finalizados de ser retirados em 1982. Ao redor dessa avenida cresceu o comércio, indústria madeireira também. Quando a estação foi inaugurada, em 1910, o movimento na estação era pouco. Haviam poucos vagões para passageiros, às vezes saía só apenas uma vez por semana para Cruz Alta. E apenas um vagão para passageiros, que era dividido entre a primeira e a segunda classe. O trecho entre Marcelino Ramos e Passo Fundo tinha 179 quilômetros de linha férrea. Durante todo o seu funcionamento, ajudou a escoar a produção de trigo do norte do estado. Sabemos que esta é uma pequena parte da história do trecho entre Erechim e Passo Fundo, que visitamos hoje. Aqui contamos com a referência de diversas origens, acadêmicas, notícias de jornais ou mesmo em grupos de redes sociais. No final das contas, a história é uma rede complexa de conhecimentos que vão se interlaçando. Esperamos contribuir um pouco para manter a memória viva da história da aviação férrea. Contamos também com a sua colaboração através dos comentários. Assim podemos elaborar mais dessas histórias nos próximos vídeos. No nosso canal você pode ver o trecho de Marcelino Ramos a Erechim, que foi a primeira parte dessa série.